Sobre a doutrina de Deus, ninguém admite honrar e seguir um Deus que não é justo e santo. O Deus da Bíblia não somente tem esses atributos, mas ele é identificado nas Escrituras por esses nomes, porque ele os personifica, sendo santo e sendo justo. Ele é um Deus pessoal que ama e cuida da sua criação. Não há nenhuma outra das grandes religiões que possua um Deus que mantém comunhão com sua criação e que mostre seu amor e misericórdia para com ela de tantas maneiras constantemente. Isso aqui mostrando para nós a relevância de Deus, a proporção do tamanho e a grandeza de Deus, porém no mesmo tempo, um Deus que é justo, santo, perfeito, um Deus tão excelente, um Deus tão grande, também é um Deus que se comunica totalmente com a sua criatura. Um Deus que se comunica totalmente, intimamente com a sua criatura. Ele é um Deus correto e ético em toda a sua maneira de lidar com os homens. Referência a Gênesis capítulo 18, versículo 25. Ele julga com retidão, com perfeição, características de Deus. Salmos 9, verso 8. Ele não tem favoritos, ele não faz acepção. Romanos capítulo 2, versículo 11. Ele manda a chuva sobre o justo e o injusto. Mateus 5, 45. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele é todo poderoso. Conhece tudo de nós, passado, presente e futuro, até nosso levantar e deitar. Neste mundo, nada neste mundo é escondido dos seus olhos. Ele vê tudo e todos. Ele claramente declara ser o único Deus e não existe outro como ele. Aí em doutrina de Deus, na teologia propriamente dizendo, que é a doutrina de Deus, que é o ensino de Deus, o estudo de Deus, nós veremos que Deus tem dois tipos de atributos. Deus tem dois tipos de atributos, de qualidades, de característica. Primeiro é o atributo e a característica que é comunicável ou compartilhável. O que é isso? Deus tem as suas características, os seus atributos, que ele compartilha conosco. Nós já vamos falar disso. Mas também existem os atributos, as características incomunicáveis ou incompartilháveis. Quais são essas? Primeiro, é os três que é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, único poder excelente, único poder total, o que tem todo o poder, poder excelente, poder sobre todas as coisas. Esse atributo nós não temos, esse atributo ele não compartilha com ninguém, somente Deus é onipotente, potência única, o que tem um poder único que é todo o poder que está sobre ele, está em suas mãos. Isso é incomunicável, incompartilhável. Depois tem também ele sendo onisciente, tendo a única ciência total, a única ciência que pertence só a ele, que é o conhecimento de todas as coisas. Isso também somente Deus tem, ele não compartilha, ele não passa esse atributo para mais ninguém, somente Deus tem um conhecimento único a respeito de todas as coisas. E também o atributo que é onipresente.
único presente, que tem a única presença, que é a presença total em todos os lugares. Então, nosso Deus, ele tem esses atributos incompartilháveis, incomunicáveis, que somente ele tem, que é a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença, que é onipotência, ressaltando, é o único poder de todas as coisas, um poder que só ele tem. Onisciência é a única ciência que só ele tem, que é o conhecimento de todas as coisas. E onipresença, a presença única que só ele tem, que é de estar em todos os lugares do mesmo tempo. Outro atributo, característica que é incomunicável de Deus, que é ele, o Todo-Poderoso, que é a referência que nós temos aqui dele, ele é todo-poderoso. Efésios 3, versículo 14 e 20. Isso também é uma característica, um atributo incomunicável, incompartilhável de Deus, que Deus não compartilha e não comunica a ninguém. Isso só pertence a Deus. E também é um Deus que tudo vê. Salmos 11, verso 4, Provérbios 15, versículo 3. E ele também é o único Deus. Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Isaías capítulo 44, versículo 6. Outras informações também a respeito da doutrina de Deus, do ensino de Deus, que é teologia. Nós temos sobre o caráter de Deus. O caráter exaltado de Deus atribuído a ele nas Escrituras é expresso em absolutos, tais como ele é eterno, sem começo e sem fim. Um exemplo, Isaías 43, 10 vai dizer que Deus é eterno. Isaías 44, 6, Salmos 90, verso 2, está escrito: de eternidade em eternidade és Deus. Então ele é eterno, ele não muda, é sempre o mesmo, imutável. A imutabilidade é outro atributo, característica de Deus, incomunicável, incompartilhável. Ele não compartilha com ninguém. Deus é imutável, não muda. Referência, Tiago 1,17. Em Deus não há sombra de variação nem dúvida. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, se não me falha a memória, está escrito: eu sou o Senhor e não mudo. Então, um outro atributo de Deus que é incompartilhável, incomunicável, é que Deus não muda, ele sempre é o mesmo. Outra característica, atributo de Deus, ele fazendo parte do caráter de Deus, ele não mente e nem pode mentir. Números 23, 19, é um texto que muitos de nós conhecemos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Então Deus não mente e nem pode mentir. Hebreus 6, 18, Tito 1, versículo 2, ele não pode se contradizer. Deus não pode se contradizer. Números 23, 19 também. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Ele não pode pecar. Outro atributo de Deus, fazendo parte do caráter de Deus. Deus não pode pecar. Hebreus 4,15, 2 Coríntios 5, 21, 1 João 3, 5. Ele não pode falhar. Mateus 24, 35. Isaías 51, 6. Josué capítulo 21, versículo 45. Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele não pode praticar a injustiça. Deus não pratica a injustiça.
Gênesis 18, 25, Salmos 7, verso 9 e 11, Jó capítulo 37, versículo 23, ele é totalmente imparcial. O que é isso? Ele não faz acepção de pessoas, ele não é imparcial. Atos capítulo 10, versículo 34, Romanos 10, 12, Gálatas 3, 25, mais informações a respeito da outros atributos do caráter de Deus. Deus é puro, Salmos 19, verso 8. Deus é santo, Salmos 99, versos 5 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 16. Deus é ético e correto, Salmos 50, verso 6. Oséias 14, 9. Deus é absoluto e perfeito em todos os seus atos e caminho, Salmos 19, verso 7. 2 Samuel 22, versículo 31. Deus sempre fiel, Salmos 19, 7. 2 Timóteo 2, 13. Deus é justo, Deuteronômio 32, 4. Salmos 9, verso 16. Deus é bom, Salmos 25, verso 8. Salmos 33, verso 5. Zacarias capítulo 9, versículo 17. Ele é soberano sobre o céu e a terra, Jó 12, versículo 9 ao 10. Ele é o criador de tudo, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Deus é eterno, Isaías 43, 10. Sua palavra é eterna, Salmo 119, verso 89 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Aqui algumas características, algumas informações a respeito do caráter de Deus, a respeito da personalidade de Deus.